Boa noite, pessoal. Nós daremos início agora à nossa reunião técnica da Comissão Feminina Nedina Marques, a comissão da ABCLIN. Hoje nós teremos uma reunião diferente, a gente abriu para a participação de mais associados e não só dos membros da comissão. Então, vocês vão entender um pouquinho como é essa dinâmica em seguida. Eu vou apresentar para vocês como vai ser. Para dar início, vou passar a palavra para o presidente, Ricardo Maranhão. Ele vai fazer uma breve abertura, em seguida eu retomo a palavra, explico como será a dinâmica e aí a gente dá início à nossa reunião. Ricardo, o espaço é seu. Obrigado, Camila. Boa noite a todos. É importante destacar o papel dessa comissão, porque a Comissão Feminina Nidina Marques, conhecida como CEFEM, é um espaço da competência técnica e de produção científica da nossa instituição. Ela é formada por engenheiras, mas que tem hoje um papel fundamental de destacar a importância das mulheres na engenharia clínica. Temos aí, trabalhando aí nesse grupo, um projeto literário e técnico que vai ser lançado futuramente, que vai ser um legado de referência para a nossa engenharia clínica nacional, que eu tenho certeza que está sendo feito com muita competência e com muita técnica pelas nossas associadas e membros desse comitê. Queria comunicar que esse é o formato das novas reuniões técnicas que foi proposto pela própria comissão para que sejam abertos para nossos associados e que vão discutir várias temáticas com o objetivo de trazer conhecimento técnico, que é um dos grandes objetivos da nossa associação. E, para finalizar, temos aí uma reunião técnica focada no TCO, no Total Cost of Ownership, que é análise de viabilidade, que nós vamos destacar isso futuramente aí no próximo evento. Gente, vocês que são associados e os que ainda não são associados, venham para a Beclean. É importante cada vez mais a gente trazer a comunidade da engenharia clínica para dentro da Beclean, para trazer a Beclean cada vez mais forte. A Beclean, nos últimos anos, tem desenvolvido eventos como a Hospitalar, onde nós trabalhamos a Arena da Engenharia Clínica, nós trabalhamos o Seminário Latino-Americano e, nesse último ano agora, conseguimos fazer o Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica. E um dos pontos de destaque foram a elaboração de artigos. Chegamos a ter mais de 60 artigos apresentados, com apresentação de posters e apresentação de artigos no nosso congresso. Então, é importante trazer os nossos engenheiros e engenheiras para escreverem artigos e mostrar um pouco da nossa experiência em nível nacional. Então, eu deixo aqui essa mensagem, que eu espero que esse encontro de hoje seja o primeiro de muitos com essa temática, com esse formato, e parabenizo a Comissão Feminina por ter proposto esse tipo de dinâmica. Camila, agradeço a todos, um abraço. Obrigada, Ricardo. Obrigada por ter criado, né, a comissão feminina. Acho que é um espaço importante que a gente tem feito bastante desenvolvimento de material técnico, científico. Esse espaço ele foi criado aí pela Beclean e tem sido bem importante para a gente. A gente tem fortalecido cada vez mais esse papel das mulheres nessa área. Hoje, a nossa reunião ela vai ser com um tema de tomada de decisão multicritério, conhecido como MCDA. Para guiar a nossa discussão, né, conduzindo, teremos Fernanda Vieira, que é especialista nesse assunto, e eu vou apresentar aqui como vai ser a dinâmica. Nós vamos dividir em alguns blocos, são 4 blocos. Num primeiro momento, a Fernanda vai trazer a explicação, conceitos, definição, que é um tema que ainda não é tão difundido, que nem todos dominam tão bem. Então, ela, como especialista, vai trazer primeiro essa parte mais conceitual. Em seguida, a gente vai ter um segundo momento para debates, para que outras pessoas apresentem suas experiências relacionadas ao tema. Depois a gente faz uma abertura para dúvidas e perguntas, e no momento final a gente faz um encerramento, faz uma foto aqui, nossa foto virtual que vai ser um print da tela, né? E eu vou compartilhar também o QR Code com um formulário para que vocês façam a avaliação, para que a gente vá cada vez mais melhorando, que escute também outras temáticas propostas para ir fazendo as nossas próximas reuniões.
Antes de passar a palavra para a Fernanda, eu gostaria de pedir a todos que mantenham os microfones fechados para que a gente consiga compreender bem e escutar bem tudo que vai estar sendo passado. E durante a etapa de discussões e debate, a gente vai fazer isso numa ordem por levantar, clicando no ícone, vocês conseguem levantar a mão dentro do aplicativo mesmo, e a gente segue a fila dessa ordem de todo mundo que for propondo. Então, para falar, a gente levanta a mão. Quem quiser ir mandando perguntas no chat, pode ir mandando também, que a gente segue essa ordem para o momento de perguntas. Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu agradeço você por disponibilizar esse tempo para compartilhar conhecimento com a gente. Passo a palavra a você. Camila, boa noite, Ricardo, boa noite, Pedro, boa noite a todos os presentes. Eu que agradeço a iniciativa, né, da Comissão Feminina e da Beclim de estar disseminando, ampliando essas discussões técnicas que a gente já tem, que eu acho que são muito importantes. Aqui hoje eu vou passar um pouquinho do que eu sei sobre MCDA, e aí eu acho que todo mundo que já teve contato com esse assunto, vale muito a pena a gente estar trocando experiência. Eu tentei montar uma apresentação mais assim fit possível, que é um assunto que ele é denso. Então, a gente tinha 15 minutinhos, então eu peguei, montei uma parte mais conceitual de reflexão, e aí acho que seria legal, por causa do avançar da hora, né? Às vezes a gente chega cansada do trabalho, a gente interagindo ali pelo chat, para já ir trocando algumas experiências, e também, assim, o que foi que me motivou e o que a gente já fez no hospital, que eu acho que vale a pena vocês estarem também tendo acesso ao que a gente já está estruturando no hospital que eu trabalho. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês, por favor, se estiverem vendo a minha tela, me avisa, por gentileza. Todo mundo vendo aqui? Sim. Tá. Eu acabei de ver que pelo Zoom eu não consigo ver vocês pelo chat, infelizmente. Aí, Camila, se puder, talvez ir me ajudando aí, vendo o que o pessoal está respondendo, eu agradeço. Hoje a gente vai falar, como a Camila já falou, de tomada de decisão baseada em valor da engenharia clínica, que tem a ver com a MCDA. Por que essa questão de baseada em valor? Que hoje se fala muito de valor em saúde, né? Então, quando você começa a trazer dados, né, a trazer critérios que incorporam várias pessoas que participam de um processo, seja um usuário de uma tecnologia, seja um paciente que vai estar sendo beneficiado por aquela tecnologia, você agrega valor ao processo de decisão e agrega valor à engenharia clínica. Vou falar um pouquinho de mim. Eu falo que a gente está decidindo as coisas desde quando a gente pensa em qual vestibular que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar, né, para o resto da vida, assim. Então, uma das coisas que eu fiz foi escolher ser engenheira. Já trabalhei no Exército Brasileiro. Vocês estão me escutando bem, gente? Que eu ouvi um microfone? Todo mundo me escuta bem? Sim, estamos Sim, escutando. sim. Perfeito. Quando eu resolvi fazer engenharia, eu segui carreira militar por 6 anos e eu fazia várias vistorias, inclusive foi uma das coisas que fez eu vim para engenharia clínica, quando eu comecei a fazer projetos para a área hospitalar. Então, eu conheci o que era engenharia clínica e desde que eu conheci, eu falo que eu me apaixonei e vim para a área da saúde, num momento muito feliz quando a IPSER, né, que agora é a HU Brasil, surgiu aqui. Hoje a gente é uma rede que tem 46 hospitais universitários e é uma rede muito integrada. Então, todo dia eu falo que eu aprendo um pouquinho da minha área. Gosto muito eu falo ali professora por amor, porque eu acho que uma das grandes coisas que são muito legais de você pegando maturidade no que você faz é justamente momentos como esse. Então, acho que eu falo assim que é momentos que eu aprendo muito e que eu gosto muito de trocar conhecimento. E com muito orgulho eu sou membro, né, da Comissão Feminina Enedina Marques, da Beclim, que hoje está promovendo, né, esse evento, e eu parabenizo novamente todo mundo que está envolvido nessa organização. E aqui a gente começa com uma reflexão, né? Não sei se todos aqui são engenheiros, se quiserem se manifestando pelo chat, fica à vontade, mas quantas decisões a gente toma ao longo da vida útil de um equipamento como engenheiro clínico? Vocês já pararam para pensar? Não são poucas decisões que a gente toma, né? A gente toma diversas decisões em diversos momentos e muitas, às vezes, decisões no mesmo dia. Então, quando a gente toma essas decisões, muitas vezes a gente é levado por alguma coisa mais empírica, por um sentimento de que é aquilo mais correto. Eu vou esmiuçar um pouquinho melhor assim, o que leva a gente a tomar a decisão um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem vários pontos ao longo do ciclo da vida de uma tecnologia
que a gente toma decisão, seja para incorporar, por exemplo, o meu hospital agora está discutindo se a gente vai fazer a incorporação de uma diálise contínua para paciente em crise aguda na UTI. É uma tecnologia que vale a pena ser trazida? Como é que a gente toma essa decisão? Uma vez trazida uma tecnologia nova, ou mesmo que não seja uma nova no SUS, mas assim, uma nova para a minha instituição, como que eu vou trazer ela? Qual que vai ser a melhor forma de trazer essa tecnologia? Eu vou fazer um processo de comodato, vou fazer uma aquisição mesmo para eu ser dona do equipamento, eu vou incorporar ela, como é que vai ser essa manutenção? Ela vai ser um equipamento que eu vou considerar crítico, ou não vou considerar crítico? O que eu vou fazer na hora de priorizar uma chamada corretiva nela? Eu vou conseguir incluir ela ou não no meu contrato, no meu cronograma de preventiva, com a equipe que eu tenho, com os recursos que eu tenho? Então, ao longo do ciclo de vida dessa tecnologia, até quando a gente faz o descarte dela, né, que é quando a gente fala, olha, não tem mais condição de a gente manter essa tecnologia, a gente está tomando uma série de decisões. E, normalmente, essas decisões nunca são baseadas num único critério. A gente consegue inferir diversos critérios quando a gente está tomando essas decisões para bater o martelo e falar, vou seguir por aqui, ou não vou seguir por aqui. Então, a questão central não é se a gente decide, a gente está o tempo todo decidindo, até na vida pessoal. Entendeu? O que eu vou almoçar, o que eu vou fazer, eu vou para a academia hoje, eu não vou, a gente está o tempo todo tomando decisão. Mas o que diferencia uma decisão estruturada de uma não estruturada? Justamente a forma como a gente aqui decide. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou mostrar um slide, a gente vai conversando aos pouquinhos aqui. A gente normalmente decide baseado em experiências pessoais, experiências profissionais, impressão de quem está pedindo aquele determinado equipamento, muitas vezes a urgência, né, das demandas assistenciais. Quando a gente tem, principalmente, uma limitação financeira ou uma disponibilidade financeira imediata, olha, sobrou recurso, vai ser alocado no hospital, você tem que decidir o que a gente vai investir. Ou então, muitas vezes, pela opinião da diretoria. E aí eu queria ver, se vocês pudessem compartilhar, se tem alguma outro fator que influencia a decisão de vocês. Acho que seria legal colocar aí no chat, mas qual que vocês acham que pesa mais na hora que vocês vão decidir por comprar um equipamento para a instituição de vocês, ou que vocês vão decidir de incorporar um determinado contrato de manutenção? O que vocês acham que bota mais pressão na decisão de vocês? Né? E a gente pode ver que todas essas decisões, quando elas são, eu vou falar empírica, não tem certo ou errado, tá, gente? É só para poder estruturar o que leva a gente ao MCDA. Elas têm alguns riscos, né? Por exemplo, quando a gente olha só a pressão clínica, a gente está focando no curto prazo ali, mas muitas vezes a gente tem que olhar outros fatores também, como, por exemplo, como é que vai ser a minha disponibilidade orçamentária a longo prazo para eu poder manter essa tecnologia na minha instituição ou não, né? O próprio Ricardo falou no começo da apresentação do TCO, que é um tema muito relevante para a nossa área, principalmente para você tomar decisões de incorporação de tecnologia. Então, a gente sempre tem um risco quando, às vezes, a gente pega um único fator de influência para tomar uma decisão, seja para estar trazendo uma tecnologia, seja para estar desativando uma tecnologia, ou fazendo a gestão da operação dela, né? Que eu acho que é a parte, talvez, a mais complicada, é a gestão da operação. Eu não sei se vocês têm alguma parte que vocês consideram mais importante no ciclo de vida da tecnologia. Se quiserem se manifestar, acho que seria legal. Mas todas elas são extremamente relevantes, porque todas elas são encadeadas, né? Na hora que você está tomando uma decisão por comprar um equipamento, você já tem que pensar na manutenção dele, você já tem que, na desativação, você já pensa de novo na questão da aquisição. Então, o que é o MCDA? Ele nada mais é do que uma forma em que você consegue, né? São métodos que você consegue estruturar as decisões que você toma. De que forma? De forma que fique claro para quem está participando da decisão, por que eu, por exemplo, estou priorizando a compra de 10 aparelhos de anestesia, ao invés de eu estar incorporando um OCTA para o pessoal da oftalmologia. Então, eu consigo deixar claro, por meio de critérios, normalmente são vários critérios, e a gente tenta quantificar esses critérios. Para quê? Para que a gente consiga tomar decisões mais objetivas e menos subjetivas. E normalmente são em ambientes complexos, onde você tem conflito de interesse. Por exemplo, eu tenho
Conflito de interesse não, você tem pessoas que estão conflitando, né? Oftalmo, na cabeça dela, o OCTA é a coisa mais importante que vai incorporar. Mas para quem está lá na anestesia, é o parque de anestesia. Para quem está lá na emergência, na realidade, é um outro equipamento. Então, a gente tem vários grupos, né, que têm prioridades dentro do contexto deles. Então, quando você aplica uma ferramenta que deixa claro para todos esses grupos, de maneira que eles participam do processo decisório e vejam os resultados, isso dá mais transparência para o processo, mais segurança para o gestor e organiza, né, a questão da decisão. Então, o MCDA nada mais é do que métodos, aí são vários, tá? Eu não vou falar de todos aqui, que inclusive tem alguns que as pessoas elas vão mesclando um método com o outro, e sendo muito franca, é uma coisa que assim, eu não sei a fundo vários deles, tipo lógica fuzzy de programação, tem vários, sabe? Então a gente sempre pensa, como é uma coisa muito nova, em métodos mais simples. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, o MCDA ele consegue organizar, ponderar e tornar explícitos os critérios que já usamos implicitamente em cada decisão, de forma que todo mundo que participa daquela decisão, isso é importante, ele tem que se sentir contemplado dentro daqueles critérios. Mas tem um detalhe que é importante. A ferramenta, ela é para auxiliar uma decisão. Ela não é soberana, né? A gente sempre fala que a decisão continua sendo do gestor, do responsável por tomar uma decisão. Então, por exemplo, se na minha aplicação da minha metodologia priorizou a compra dos 10 aparelhos de anestesia, mas ele entende que o tomógrafo é mais importante, ou que o próprio CTA é mais importante, é o gestor, né, uma comissão gestora que sempre vai tomar a decisão. Tá? Porque o MCDA ele estrutura o problema, torna os critérios que a gente muitas vezes subjetivamente aplica, torna eles explícito, faz ponderação de prioridades, né? E é uma coisa que é importante, ele documenta o raciocínio, faz o quê? Ele torna rastreável por que você tomou aquela decisão, né? Além de defender a decisão com evidências, que é o mais importante. Uma área, às vezes, não vai reclamar por que você decidiu, assim, de comprar equipamentos para outro, por exemplo, de fazer um contrato de manutenção para uma determinada área, porque todo mundo participa dessa decisão e os critérios eles são postos de maneira, né, a decisão é colegiada de maneira que todo mundo participe dessa decisão. E como é que é esse processo de estruturação da ferramenta? Aqui é um artigo, eu esqueci de colocar o link dele, mas quando eu comecei a me interessar por MCDA, foi justamente quando eu comecei a participar do processo de decisão do meu hospital. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente trabalha aqui, decisão de aquisição, tá? Mas a gente tem essa ferramenta, ela pode ser usada para diversas aplicações ao longo da vida da tecnologia, como eu já falei. Tem gente que usa para fazer cronograma de preventiva, priorizar a chamada de corretiva, então tem várias questões. O que é importante? Pensar primeiro, eu não vou aplicar isso para uma coisa simples. Eu tenho que aplicar num contexto onde eu tenho algum conflito, né? Ou num contexto onde eu tenho uma limitação orçamentária para tomar uma decisão. Então, tem que ter sempre um contexto que se justifique, que como ela é uma ferramenta que ela é relativamente complexa, você precisa realmente ter justificativa para você poder tá usando. Então, eu comecei a questionar a questão da priorização de aquisição no meu hospital. Por que a gente está priorizando comprar o equipamento ABC em detrimento do C, D, E, F, G, H? O hospital já tinha uma certa metodologia que ele usava, é um equipamento que impacta em várias áreas, ele está contratualizado, então tinha algumas questões que ele já levava em consideração, mas ainda ficava muito subjetivo, era muito no feeling das pessoas que estavam presentes ali no processo de decisão. Se qualquer uma delas saísse, aquela subjetividade saía junto. Então, a gente substituísse por outra, às vezes a decisão era outra que seria tomada. Então, isso começou a me deixar desconfortável. Eu falei, não, gente, a gente tem que trazer dado para essa tomada de decisão, para que realmente o gestor ele se sinta mais seguro para decidir, né? Então, eu comecei a procurar alguns artigos que falavam sobre MCDA. Na época, eu não sabia nem o que era, e eu me deparei com esse artigo da Tocala, que ela fez uma publicação em 2016 justamente falando da metodologia de construção dessa ferramenta, né? Então, basicamente, o primeiro ponto é você definir de forma muito clara qual que é o problema que você quer resolver. E aí eu já vou adiantar um pouquinho para não tomar muito tempo também, porque senão a gente vai falando aqui, na hora que você vê que vai meia hora embora, como é que você decide, por exemplo, o que eu vou comprar, que era a minha dor de cotovelo. O que vai ser prioridade de compra aqui na minha instituição? Eu tenho uma lista de 200 equipamentos. Como é que eu vou organizar essa lista dentro do orçamento limitado que eu tenho? Então, a minha decisão era
como que eu priorizo os equipamentos que vão ser comprados aqui no hospital que eu trabalho. Um segundo ponto é você definir esses critérios. O que você vai usar para tomar essa decisão? No meu hospital, a gente conheceu o contexto do hospital. Então, o hospital, como eu falei, já tinha alguns critérios que ele considerava. Então, eu peguei isso, fui na literatura, levantei dado de literatura. Primeiro, descobri quem é que participava do processo de decisão na minha instituição. Isso é importante, porque eu falei que todos os atores que participam do processo, eles têm que estar envolvidos na hora que você está fazendo uma metodologia MCDA. Né? Então, entendi que essas pessoas, como elas participavam. Então, fui na literatura, levantei uns critérios que eu achava que tinha relação com tomada de decisão para compra de equipamento médico, porque a própria literatura, às vezes, traz muitos critérios para fármaco, medicamento, para OPME, mas para equipamento fica meio que, às vezes, embutido dentro de decisão para aquisição de dispositivo médico, incorporação de dispositivo médico, tá? Então, é uma das coisas que eu percebi que ela ainda era bem incipiente também. Uma vez definidos esses critérios, esse conjunto de critérios, aí você vai para a medição do desempenho das alternativas. Quando eu falo medir desempenho das alternativas, o que vocês entendem? Nada mais é do que como que eu vou avaliar. Por exemplo, primeira coisa, eu tenho que escolher critério que ele se aplique a todos os equipamentos, assim, as alternativas, no nosso caso, são os equipamentos. É o carrinho de anestesia, é a autoclave, é o cardioversor, é o tomógrafo, é o CTA. Então, essas são as alternativas que eu vou avaliar. Elas têm que ser avaliadas em todos os critérios que eu defini na etapa 2. Na etapa 3 é como que eu vou medir isso. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas como que eu vou avaliar o desempenho do tomógrafo num critério, por exemplo, de idade do equipamento? Como que eu vou avaliar o ventilador num critério de disponibilidade? Então, você aí, na etapa 3, você justamente vai definir como é que você vai fazer essa medição. Tanto a questão do como você vai medir, como a pontuação ou no meu caso, eu vou chamar de utilidade, que já tem a ver com a ferramenta que eu adotei, tá? Ou a utilidade daquele atributo, tá? Depois que você define isso, você parte para o quarto passo, que é a definição dos pesos. Algumas ferramentas, elas chegam num consenso em grupo, eu vou chegar à consideração que qualquer atributo relacionado à economia, à parte econômica, aspecto econômico, ele vai ter uma relevância muito maior do que aspectos organizacionais ou aspectos clínicos. Então, ali é onde você define os pesos. Você pode fazer isso como um consenso de grupo, mas você pode também, por exemplo, usar uma ferramenta igual eu usei a HP. A HP me ajudou a definir o quê? Como a HP é uma metodologia que ela compara par a par o que eu tenho de alternativa, ela me ajudou a definir os pesos dos critérios que eu tinha escolhido para compor o meu modelo, tá? E na sequência você vai fazer o quê? Fazer agregação e desempenho. Isso daqui é como é que você vai juntar a avaliação que você deu, né? A nota que você deu em cada critério, com o peso que você deu para aquele critério, como é que você junta isso tudo para fazer uma lista ranqueada do que você acha que é importante, né? No meu caso, de quais equipamentos eu vou comprar para minha instituição, de maneira priorizada, né? É importante realizar análise de sensibilidade, por exemplo, se eu variar um peso ou se eu der uma nota maior para um equipamento num critério, como é que se comporta esse modelo? Ele vai manter aquela ordem que eu encontrei ou ele vai alterar muito isso, né? E, por fim, fazer a interpretação e comunicação dos resultados, que é o quê? Justamente falar para as pessoas, olha, pessoal, eu obtive essa relação de equipamentos, no meu caso, né, essa lista de equipamentos para poder adquirir, então, por causa disso está aqui. E como eu falei, ela apoia a deliberação para tomar decisão. Muitas vezes você vai ter uma lista ali que, na realidade, o primeiro a ser comprado vai ser um 11º equipamento da lista, e está tudo bem, porque ela é uma ferramenta para te ajudar a tomar uma decisão mais objetiva, tá? E aí, a Tocala, ela não fala de um 8º passo, que eu queria até saber se vocês saberiam dizer qual seria esse 8º passo, se quiser compartilhar no chat, que ele é extremamente relevante quando você monta qualquer modelo de MCDA para você tomar uma decisão. Vou dar 10 segundinhos aí para quem quiser se manifestar e ver se adivinha o que seria esse 8º passo, tá? Eu montei o modelo, eu apliquei o modelo, eu divulguei uma lista
né, no meu caso, de equipamentos que eu vou comprar. O que seria esse 8º passo? Seria justamente, pessoal, eu fazer um monitoramento dessas decisões e melhoria contínua do processo. Porque muitas vezes, por mais que você objetive o processo usando o MCDA, são pessoas que estão ali decidindo o peso de critério, qual que são os critérios, qual que é o desempenho, né, que eu vou avaliar em cada critério. Então, às vezes é importante você ver se o que foi decidido naquela relação está fazendo sentido mesmo para a instituição. É aquilo que realmente vale a pena eu estar adquirindo, no meu caso, ou se é realmente o contrato que eu precisava, ou é o conjunto de equipamentos que eu tenho que dar uma manutenção preventiva, o que é que deu como resultado, se faz sentido para a minha realidade. Então, esse processo de monitoramento, ele é fundamental para você estar sempre fazendo a melhoria contínua da ferramenta e, consequentemente, do processo decisório. Tá? Aqui eu vou assim, o que eu já falei, eu vou passar bem rapidinho, para a Camila não brigar comigo, mas esse daqui foi o caso real que a gente usou aqui no meu hospital, né? Então, qual que era o meu problema, né? O meu objetivo era propor uma ferramenta de análise de critério para suporte à tomada de decisão na aquisição de equipamentos nos serviços de saúde dentro do SUS, que ela fosse fácil e escalável. É o que eu falei, premissa 1, ferramenta fácil, porque muita gente não conhece a metodologia. Premissa 2, que eu conseguisse escalar em outros hospitais do Sistema Único de Saúde, caso eles entendessem que valeria a pena estar incorporando esse tipo de ferramenta. Então, a primeira coisa que foi importante, entender o contexto, que eu já abordei isso, quem são os atores que participam, como que eles pedem compra de equipamento, se tem um formulário padrão, se é por meio de e-mail, como é que funciona esse processo de aquisição, né? Desde a solicitação lá da origem da demanda até realmente a tomada de decisão pelo que vai ser comprado. Fui na literatura para fazer o levantamento, né, de quais eram os critérios que se utilizavam, para o meu caso, e também o que a instituição, nesse caso, já utilizava, que é sempre bom você levar o contexto em consideração. Fiz o desenvolvimento da matriz de seleção de critérios, eu vou mostrar para você como é que eu fiz, e fiz o teste da ferramenta usando o quê? Dados reais secundários. Eu peguei a lista do que tinha sido priorizado e apliquei a ferramenta nessa lista. Tá? Isso quando eu desenvolvi a ferramenta foi em 2022 para 2023. Quais foram as premissas, né? Primeira premissa, recursos limitados, que eu acho que é a realidade de todo mundo que trabalha com saúde pública, que trabalha com compra de tecnologia, num contexto onde cada vez mais a gente está tecnológico e os recursos estão cada vez mais limitados, a gente precisa realmente ter muita certeza de onde é que a gente vai investi-los. O segundo, aplicável a todos os equipamentos médicos. Então, aqui eu estou pensando desde um esfigmo até a ressonância magnética, tá? Como dados locados, eles não foram contemplados nessa ferramenta, porque eu estou falando até de recursos de investimento aqui, né? Eu não estou falando de recursos de custeio, mas numa outra realidade, a premissa pode mudar, né? Por exemplo, se eu falar de contrato de manutenção, muda totalmente as premissas. E uma coisa que é importante, a engenharia clínica teria que ter inventário do parque e os dados sistematizados, porque várias decisões são baseadas, por exemplo, em desempenho operacional da tecnologia, né, quantidade de falha que ela apresenta, tempo de reparo, quantidade de manutenções corretivas. Então, você tem critérios que são muito técnicos, e aí entra a importância de ter dados sistematizados, tá? E outra premissa, a ferramenta ser fácil e aplicável. Seguindo aqueles passos da Tocala, né, que a gente pode ver aqui de uma maneira bem simplificada, o problema foi definido, passo 1. Passo 2, né, aqui também, junto passo 1, identificação de quem participou do processo para poder definir quais eram os critérios que eu ia utilizar. Fizemos a mensuração das alternativas de desempenho usando a ferramenta MALT. O que é a MALT? A MALT, ela é uma ferramenta que a gente fala de multiatributo. De utilidade, ela usa a utilidade, ela pensa o seguinte, qual que é a utilidade dentro daquele conjunto de critérios que o equipamento A tem, que o equipamento B tem, que o equipamento C tem. Então, ela agrega, sempre pensando em desempenho do equipamento naquele critério, vezes o peso que eu defini para aquele critério. Então, ela faz isso, ela faz uma soma, ela faz uma multiplicação, nota atribuída, vamos chamar assim, vezes peso. Então, ela soma e faz um ranking, tá? Por que eu usei HP? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, para definir, por exemplo, aqui eu trouxe para ficar mais fácil de entender, para definir como que eu ia avaliar cada equipamento. Por exemplo, na categoria de aspectos técnicos e tecnológicos.
E aí foi uma das coisas que eu fiz, que é o quê? Tentar definir o que é cada ponto, para quem pegar essa ferramenta, entender o que eu estou falando e tá todo mundo na mesma régua. As pessoas têm que estar entendendo a mesma coisa para não ficar pontuações muito discrepantes. Né? Então, a gente pegou e definiu o que são os aspectos técnicos e tecnológicos. Critério que a gente usou, né? Desempenho e disponibilidade. Então, assim, dentro dessa categoria de aspectos técnicos e tecnológicos, eu tinha alguns critérios, não era só esse de desempenho e disponibilidade, e dentro dele eu tenho alguns subcritérios. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai atribuir um desempenho, atribuir uma nota para avaliar, é sempre na parte mais, assim, onde eu tiver o critério mais embaixo da árvore de decisão. Tá? Eu vou mostrar a árvore para vocês verem. Então, aqui no caso, a taxa de falhas do equipamento é o que eu vou avaliar. E como é que eu resolvi avaliar a taxa de falhas? Por meio do MTBF dos equipamentos. Então, a gente atribuiu uma pontuação de 1 a 4. Aí aqui eu chamei alguns engenheiros para ajudar a gente, né, nessa questão de como é que seria esse ranking e como é que seria essa distribuição do MTBF. De modo que, quanto mais alta a nota, mais classificada para cima, né, vai ser o equipamento, que quer dizer que o MTBF dele está muito ruim. Então, quanto mais baixa a pontuação, mais para baixo, olhando especificamente esse critério, o equipamento vai ficar. A mesma coisa para a idade do equipamento. Quanto mais novo o equipamento, menor a pontuação dele. Quanto mais antigo, maior a pontuação. De modo que o que? Se eu tenho um equipamento que ele quebra muito e ele é muito antigo, ele vai estar, né, olhando só esses dois critérios, ele vai estar ali sempre na primeira, segunda, terceira colocação. Tá? E o que é legal? Se eu tenho equipamento com a mesma idade, e aí vem uma questão de você conseguir não ter sobreposição de critério, o equipamento tem a mesma idade. E eu vou analisar a taxa de falhas. Aquele que tiver a maior taxa de falhas é o que vai estar melhor classificado. Tá? Então, a gente fez assim. Por que a gente utilizou a Malt? Porque além dela ser bem, assim, das ferramentas MCDA, ela ser uma das mais fáceis de você entender como é que ela funciona, ela pode ser usada para 5, 10, 100 critérios, 100 equipamentos, que nem a minha lista. A minha lista 50. Então, não adiantava, por exemplo, eu colocar uma HP, imagina eu comparar par a par 150, 200 equipamentos. Isso nunca vai fechar uma consistência, tá? A Malt não. Ela consegue me colocar ali um ranking com várias alternativas que eu consigo avaliar. E para colocar os pesos, a Malt, que eu falei, ela discute os pesos muito baseado num consenso de grupo. Já a HP não, ela consegue sistematizar melhor esses pesos quando eu comparo par a par. Por exemplo, como é que é essa comparação par a par? O que é mais importante? Treinamento e capacitação ou você olhar para o ambiente ergonômico de trabalho? Treinamento e capacitação, eu olhar para a saúde e segurança do trabalho. Então, você faz uma matriz de comparação par a par, e aí a gente usou, eu deixei até o link aqui para vocês verem, a gente usou essa ferramenta aqui que está online, que ela você já pode, dentro dela, colocar, né, como é que vai ser sua matriz de comparação, e ela já monta para você, né? Você consegue estruturando ela de maneira que ela já calcula para você esses pesos globais aqui com base nessa comparação que você faz par a par, né? Então, eu defini nos pesos de cada um dos critérios e como que eu avalio o critério, eu consigo fazer o quê? Montar essa matriz de decisão que a gente chama. E aí aqui eu trouxe um extrato, eu posso mostrar para vocês, detalhado, eu mando para vocês, quem tiver interesse, né, o que tá, né, o que são cada um desses critérios aqui, o que são cada um desses subcritérios, como é que eles estão definidos, classificados, como é que a gente avalia eles. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho subcritério, é aqui que eu vou pegar e discutir como é que eu vou avaliar eles. Tá? Aqui nesse daqui é só os aspectos clínicos e de qualidade que eu não tenho subcritério. Então, eu vou discutir esse daqui. Como é que eu vou avaliar ele? Por quê? Na hora que eu avalio todos os subcritérios, multiplico pelo peso dele, ele automaticamente já vai subindo, né? Porque eu também faço essa mesma avaliação de peso, né? Nesse nível hierárquico e também eu posso fazer nesse nível hierárquico. De maneira que quando eu somo, né, tudo aqui, né, o método aditivo, que foi o que a gente usou para fazer o cálculo da nota daquele equipamento que eu estou avaliando, ele automaticamente já vai agregando, já vai somando, de forma que no final eu consigo ter, olhando todo esse conjunto de critérios,
o que é melhor eu estar, no meu caso, incorporando para minha instituição, tá bom? E aí, assim, eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu imagino que tenha, que esse tema ele não é fácil de lidar. Eu tive que ler várias vezes o artigo da Tocala e discutir muito algumas outras literaturas técnicas também, porque até entender como é que funcionava essa questão de você discutir avaliação de equipamento, atributo, discutir performance, desempenho, eu tive uma certa dificuldade, tá? Disso daí descer, não desceu muito redondo, mas hoje em dia para mim fica mais fácil e eu não sei se eu consegui passar para vocês que não é difícil depois que você entende o conceito, é bem metódico assim até, mas era isso que a gente fez, era isso que eu queria passar para vocês. E aí fica o meu muito obrigado, os meus contatos, e eu vou encerrar aqui a apresentação. Eu queria ver o que vocês acham aí. Obrigada, Fernanda. Eu acho que teve uma fala sua que resume muito bem tudo, né? Que é transformar o que é subjetivo ali em decisões técnicas defensáveis. Então, acho que isso é uma frase que define bem tudo que foi explicado. Nós temos aqui a Sheila e a Cláudia para falar. Primeiro a Cláudia, em seguida a Sheila. Pode falar, Cláudia. Primeiro, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Escutamos bem. Ah, que bom. Eu sou suspeita a falar que eu sou muito fã da Fernanda, então a Fernanda arrasa sempre e sempre muito didática, conteúdo assim é muito novo ainda para a nossa área, muito complexo. E aí minha dúvida, Fê, eu sei que entra ali num bloco que é uma parte mais técnica, que talvez a gente da engenharia clínica tenha o maior domínio. Mas ainda assim, nesse bloco que é mais técnico, o resto da equipe multidisciplinar também faz uma validação, qual que é o nível de autonomia e de validação, e às vezes até a parte clínica também, né? Então, assim, como que é essa questão na prática e quais são os desafios na hora que vai se validar os critérios? E se de repente no meio do caminho você acaba percebendo que esse critério aqui que eu usei talvez não pudesse estar aqui, vamos tirar ou vamos substituir. Não, perfeito, Claudinha. Eu vi que faltou, gente, faltou um slide que eu acho que é importante. Eu só vou compartilhar uma planilha, que é a planilha de resultado, para vocês verem. Porque que acontece? Essa pergunta que a Cláudia fez, ela é muito relevante. A gente tem que ter os subgrupos, por exemplo, critérios técnicos tem que ser avaliado pela engenharia clínica, vamos colocar assim, né? No meu hospital, a gente definiu tudo relacionado tecnicamente, é a gente que avalia. A parte assistencial básica, risco para o paciente, prioridade assistencial, isso tudo foi para assistência. E tem um terceiro ator no meu processo, que é a gestão. Como é que isso está contratualizado? Qual é o impacto disso no meu hospital? Então, a gente dividiu 3 grupos de atores no processo de decisão, e cada grupo avalia aquele conjunto de critérios que tem, assim, relação com ele, tá? Vocês estão vendo aqui minha apresentação ou não? Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Só para vocês verem aqui, por exemplo, eu peguei a lista do que a gente ia comprar e coloquei aqui para vocês verem, por exemplo, o que a gente definiu de critério aqui para minha instituição, tá? Cada grupo aqui, se vocês olharem, foi um ator no processo que deu uma nota. A gente tem um formulário padronizado, que quem vai pedir o equipamento, ele já faz a avaliação ali. Eu vou precisar de treinamento? Sim ou não? É um treinamento mais intenso ou um treinamento mais básico? Então, ele ali já avalia a parte, por exemplo, de treinamento e capacitação. Eu tenho outro conjunto de critérios que é a gente que avalia, por exemplo, necessidade de infraestrutura, taxa de falhas de equipamento, idade do equipamento, se tem ou não tem suporte pelo fabricante ou, enfim, por prestador de serviço. E tem mais um aqui que a gente avalia também, custo de manutenção, a gente que faz essa avaliação, custo de operação, quem vai avaliar vai ser a área assistencial, porque ela que pelo menos na estrutura da minha organização, quem vê se vai ter mais consumo de um filtro ou de algum tipo de insumo é a equipe assistencial junto com o pessoal de insumos, tá? E aspectos legais, é a área assistencial que avalia, por exemplo, é um equipamento que ele obrigatoriamente tem que estar presente na área assistencial ou é algo que não tem uma legislação que justifique? Então, a gente definiu todos esses critérios em conjunto, Cláudia, e aí cai na segunda pergunta que você fez. Tinha muito mais critério do que está aqui.
Só que na hora que as pessoas foram aplicar, elas começaram a ter dificuldade de fazer avaliação. Tipo, como é que eu vou avaliar? Teve um que era impacto social, que na hora que você está discutindo, você fala, nossa, é super relevante. Como é que é o impacto social do comprar um equipamento aqui para a instituição? Como é que isso às vezes pode reduzir fila no SUS, não sei o quê? Só que na hora de avaliar isso, a gente, enquanto hospital, não tinha várias informações que nem a gente que gerencia, que já é fora do hospital. Então, quando você vai aplicar a ferramenta, você tem esse sentimento. Se for uma coisa que está dando dúvida na hora de aplicar e você está com dificuldade de conseguir mensurar, talvez é um critério que você ainda não tem maturidade para poder estar avaliando dentro da sua ferramenta. Às vezes você pode começar por uma coisa muito simples. Tá? Assim, vou avaliar só tecnicamente e vou deixar as outras áreas discutirem, porque aqui eu tive adesão das outras áreas com certa limitação. Mas eu tive uma certa adesão, mas às vezes você tem hospital que pode não ter essa abertura. Então, como que eu começo a implementar? Começa a implementar talvez ali na sua parte técnica, que já vale a pena fazer essa implementação. Né? Ajuda muito. Então, aqui a gente usou essa planilha e cada critério é preenchido por um ator no processo dentro daquilo que compete a ele. Tá? Obrigada, Fê. Respondi direitinho? Sheila, agora você pode fazer sua pergunta ou compartilhar o seu caso. Obrigada, Fernanda. Né? Tá fechado, Sheila. Acho que ela teve algum problema. Vamos ao próximo. Fernando Meira. Tudo bom? Posso já. Enquanto isso, a Sheila vai trabalhando ali para viabilizar a parte dela, mas eu fico muito feliz, Fernanda, ver que a gente está conseguindo. Eu sei que não veio pela mesma vertical, mas está conseguindo passar o conceito de MCDA e cada vez mais ele infiltrando. Por que eu fico feliz? Porque eu venho usando esse conceito há mais de 10 anos, uns 12 anos, aperfeiçoando o método de MCDA, utilizando a AHP, né, a análise hierárquica do processo, para compra a partir das licitações. Então, uma das coisas que eu mais primo é já botar o método lá no edital de licitação, botar os termos e botar o jeito que tu vais fazer a compra. Porque isso aí garantiu, com o passar do tempo, ir aperfeiçoando o método assim, barrando, fazendo uma barreira, né, um firewall para quem quer, vamos dizer, achar que o seu equipamento é melhor que o outro, daí tu consegue mostrar isso de um jeito numérico. Eu usei exatamente as coisas que a Fernanda está fazendo e fico muito feliz quando a Mariana fala em MCDA, quando a Fernanda fala, porque nós viemos fazendo isso desde antes da atual lei das nova NLL, que é a nova lei das licitações, porque antes a gente ficava muito fragilizado por escolher A ou B e tinha assim uma grande quantidade de impugnações por causa do método normal. Mas viemos, a partir dessa última década, fazendo isso aí, já em dezenas de hospitais, e uma das coisas que me deixa mais feliz, que tem um hospital aí em Belo Horizonte, Fernanda, que passou a utilizar isso, uh, e com muito sucesso, e assim hoje já utilizou para aquisições de mais de 20 milhões que eles tinham lá disponíveis e com boas verbas e que precisavam comprar coisas boas. Então, o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, passou a usar isso com grande sucesso, baseado nesses modelos. Então, o modelo, mesmo que esteja subindo na curva agora, ele já tem mais de 10 anos na área de aplicação de equipamentos médicos e na área de aquisição. Então, a Fernanda olhou para dentro da instituição e disse, qual que eu vou elencar para chegar na licitação? E nós, como era, vamos dizer, precisávamos fazer isso, nós passamos da licitação para fora.
Então, o que eu aconselho é pegar tudo isso, Fernanda, e botar já nos editais que vocês fizerem, já botar no próprio termo do edital dizendo que vai ser por isso, como nós viemos fazendo nessa dezena de anos anteriores. Obrigado, vou baixar a mão. Não, eu só vou fazer um complemento que eu já te pedi até esse processo, né, Fernando, que é uma das coisas assim, uma das coisas que eu ainda vou conseguir implementar no meu hospital. É essa metodologia, acho que é técnica e preço, né, que você chama assim, que é uma coisa que você consegue objetivamente definir a Isso. tecnologia que é mais adequada para sua instituição. Eu acho sensacional essa forma como vocês trabalham, assim, de verdade, assim, é uma das coisas que eu ainda já está lá na minha relação de coisas a fazer, sabe, que eu ainda não consegui, porque acaba que a gente está ali na lida do dia a dia, comprando equipamento, eu falo que a gente faz de tudo, né? Eu fico brincando, falando que a gente é poço-piranga, que a gente literalmente faz de tudo. Então, eu ainda não consegui sentar para estruturar, porque não depende só de mim essa estruturação. Tem algumas outras áreas que têm que ser envolvidas também, mas é uma das coisas que eu acho sensacional esse trabalho que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Se enriquece muito, dá robustez para o processo, não tem como você discutir com dado, né? Assim, isso é que eu acho legal. Quando você consegue, enfim, ter um modelo desse robusto. Ok. Fernanda, a Sheila conseguiu encaminhar aqui para a gente pelo chat. Ela estava com um problema no áudio. Ela gostaria de saber quanto tempo levou esse processo e como foi sua abordagem em relação à alta gestão do hospital, para convencê-los a aderir ao método que você, como engenharia clínica, estava propondo, e se houve resistência por parte de algum grupo específico dentro do hospital na hora de realizar essas ações propostas. Ô, Sheila, muito Eu vou obrigada pela compartilhar pergunta. Eu vou Perfeito. Não, compartilhar também a pergunta da professora Léria, porque ela está saindo, e aí você já tenta responder as duas no mesmo conjunto. O desempenho clínico, quem avalia? Então, acho que tem aí dois pontos, né, para falar. Perfeito. Professora, boa noite. Obrigada aí pela participação também. É sempre bom ter a senhora presente. Eu vou começar pela da professora Léria, que você falou que ela já está saindo, que a dela acho que é mais direta para responder. Professora, dentro do conceito, acho que é muita questão do conceito. O que é desempenho clínico? É a questão da segurança do paciente, conforto do paciente, resolutividade do equipamento. Então, dentro do conceito que a gente colocou para a nossa instituição, quem faz a avaliação disso é a área assistencial, tá? Porque a parte de desempenho técnico do equipamento fica com a gente, com os indicadores que a gente definiu para isso. Mas a parte clínica fica com as equipes assistenciais que estão usando a tecnologia para fazer essa avaliação. Tá? Só que dependendo, você pode ter um outro conceito na hora que você for implementar essa ferramenta. Por isso que eu falo que ela é flexível e muitas vezes personalizável, né? Depende de cada realidade, tá? Não sei se eu respondi adequadamente a senhora. E sobre, Sheila, o que acontece? Quando eu comecei a me interessar sobre isso, eu fiz um piloto. Por isso que se você olhar um slide meu ali, eu falo assim, versão 1, tantos critérios com tantos subcritérios. Versão 2. Quando eu fiz o piloto, eu tenho uma gestão que ela é muito aberta. É o que eu te falei, a minha gestão aqui ela é muito focada na parte de compliance, na parte de protocolo de auditoria. Então, eu tenho uma gestão que tem uma preocupação muito grande com isso. Então, como eles têm essa preocupação, eu, quando levei essa questão da gente conseguir sistematizar a decisão de maneira que ela fique menos subjetiva e mais palatável para uma auditoria, para dar satisfação, feedback para as áreas assistenciais, para não ficar aquela, por que você priorizou? Porque é o amigo do gestor. Não, você acaba com vários, assim, disse-me-disse, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Quando uma gestão prioriza a compra de um equipamento em detrimento de outro. Então, quando eu levei essa proposta, eles gostaram bastante pelo fato de conseguir trazer essa transparência no processo, principalmente, né? Eles até criaram um dashboard depois até mostro para vocês também, mas enfim. Isso demorou eu fazer a ferramenta, que foi na minha pós que eu fiz, e demorou no ano seguinte a gente conseguir fazer esse modelo, que teve uma participação muito grande de vários chefes do hospital. Então, esse gestor, ele conseguiu envolver várias equipes assistenciais. Hoje, qual é o meu maior gargalo? É a gestão conseguir fazer avaliação. É triste, mas assim, o meu maior gargalo é a gestão parar para sentar e falar assim, desses 200 equipamentos aqui, o que eu entendo que vai dar impacto na contratualização, que tem um impacto grande no hospital, que influencia no ensino e pesquisa. Então, assim, essa parte é o que eu estou tendo muita resistência interna, não por falta de interesse do pessoal, mas muito por falta de tempo, que é o que eu falei, acaba que a gestão está envolvida em várias frentes, meu hospital agora está expandindo,
Então, a gente, assim, eles não estão conseguindo sentar para fazer esse papel. Mas o que, que eu faço da ferramenta? Tudo que a gente discutiu e que está, assim, na minha área, eu pego, eu uso, com os critérios ali que eles tinham definido, com os pesos que a gente definiu, e eu avalio. Então, todas as vezes que me perguntam o que, que é prioridade, eu pego o que, que eu tenho de informação da assistência, com o que eu tenho de informação da minha área, e consigo montar, fazer assim, um MCDA enxuto, tá? Então, foi isso. Mas a maior dificuldade que eu tenho hoje é essa, tá bom? Sheila agradeceu aqui no chat. Fernanda, obrigada. Agora nós temos mais Pedro e Cláudia para falar. Acho que vale a pena a gente passar um pouquinho do horário, que está bem interessante a discussão. Então, Pedro, pode falar, em seguida a Cláudia, e depois tem mais algumas perguntinhas no chat. Não pode falar primeiro, Cláudio, fica à vontade. Gente, se quiser criticar Eu também, já fica à ia mandar vontade, tá? um comentário no chat. Ai, que bom que meu avô atrasou, Fê, não vou poder ficar Ah, que mais. coisa boa! Mas não, acho que uma forma de, pelo menos fazer uma avaliação mínima, às vezes não sistematizada, mas acho que o principal, às vezes, é coletar informação, seria nas reuniões de núcleo de segurança do paciente, especialmente se for uma tecnologia de alto impacto, e naquelas reuniões que a gente tem de forma mais setorizada com cada departamento, né? Então, leva aquela tecnologia e pergunta, e aí, o que você está achando? Teve algum evento adverso? Está sendo efetivo? Que provocou de mudança? E deixa registrado em ata. Às vezes é só uma sugestão. Não, Claudinho, eu acho assim, isso é muito importante que a Cláudia está colocando. A gente está sempre conversando em contato com as equipes assistenciais, porque é o que eu falei, a decisão continua sendo nossa, aquilo dali é só para dar uma baliza, e dar uma baliza muito boa, mas é uma baliza do que você vai priorizar ali na hora que você tá comprando. Mas a gente sabe que é muito dinâmica a vida dentro do hospital. É muito dinâmico. O equipamento que hoje está funcionando super bem, do nada, quebra, e você descobre que ele entrou numa carta de final de vida e você não consegue reparar. Eu tive equipamento aqui já com 7 anos que estava com carta de final de vida. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que ir no dia a dia tomando outras decisões. Mas ele, de uma maneira geral, na hora de se priorizar uma aquisição, porque aqui a gente prioriza sempre um ano antes, né? A gente consegue mandar uma lista muito aderente àquilo que a gente realmente precisa comprar. E ao longo do ano, a gente consegue ter 4 janelas que ajustem essa relação do que seria prioridade para compra. Pedro, pode ficar à vontade agora para falar. Em seguida temos Juliana. Eu só quero dar os parabéns à Fernanda, muito bom. É, eu tenho um pouco de experiência também, um pouco, tanto com a MCDA há alguns bons anos, o primeiro projeto que eu fiz foi no Einstein, e depois eu levei para outras unidades que eu trabalhava na Bahia. Primeiro começou com o processo de obsolescência, a gente fez o processo todo da malte para obsolescência e depois conseguiu aplicar no meu processo todo de acompanhamento, e aí a gente tinha 3 vezes por ano atualização das pontuações de todo o parque e conseguia planejar, eu conseguia simular os próximos 5 anos, né, com o histórico que eu tinha. E aí a gente todo ano iria e vai, né, atualizando e pensando, né, e tem um ponto estratégico também que você colocou. Algumas tecnologias são estratégicas. Se for para um hospital que não tem uma ressonância magnética, um ponto estratégico tem uma ressonância magnética, e aí entram outros pontos nessa sua avaliação. E por fim, hoje eu aplico muito para licitação, multicritério. E hoje trabalho com 30% de preço, 70% da parte técnica, né? Bacana. Eu consigo compartilhar com vocês muitas licitações que a gente faz. Eu fiz agora a licitação para a compra de 23 robôs cirúrgicos, que foi tudo assim, multicritério. E a gente conseguiu separar por área, definindo pontuação por região, multicritério, e o preço era 30%, né? Preço 30%, 10% do custo pós-garantia do contrato de assistência técnica, porque eu já deixo o fornecedor vinculado com o preço que ele vai ter que trabalhar comigo nos próximos anos até a tecnologia acabar. Então, a gente já deixa isso. Boa parte da Europa e dos Estados Unidos usa já há muitos e muitos anos a questão de aquisição
de licitação multicritério. E eu tenho falado muito com o Fernando, a gente tem feito no Brasil agora algumas coisas interessantes que facilitou mais, mas é muita mudança de cultura, né? Sempre foi menor preço, mas a gente mudar a cultura agora, que a gente consegue comprar muito melhor com a verba que eu tenho, né? É verba de emenda parlamentar, é verba o que for, eu consigo comprar. E o nosso principal desafio é a mudança de cultura. Sempre vai ser. Você tocou em alguns pontos que são importantes, né, no nosso dia a dia, que eu falo muito que o nosso dia a dia é melhoria contínua. É um PDCA todos os dias. E a gente tem que ir trabalhando esses dois processos, tanto de licitação como planejamento de aquisição ou obsolescência. Todos os dias eu tenho que melhorar ele, tenho que ver o que é que tá, o que é que eu posso fazer para ficar cada vez mais perfeito, entre aspas. Então, Perfeito. é só para deixar o meu comentário e agradecer, que foi muito boa a aula, Fernando. Eu que agradeço. Eu já falei que eu quero conhecer esse modelo de vocês e vou aplicar aqui no hospital. Eu disse que em seguida seria a Juliana, eu vou corrigir. Tem a Luíse. Luíse, compartilhe com a gente a sua dúvida ou o seu caso, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos Estamos Estamos. sim. ouvindo, Luísa. Boa noite. Oi. Fernanda, parabéns pelo trabalho. Eu achei muito interessante e eu acho que seria realmente muito útil para a gente, porque aproveitando o gancho do Pedro, ele disse que precisa da mudança de cultura, né? É, realmente chega, né, somente a notícia, né? Engenharia clínica, olha, tem uma emenda parlamentar para implantar tal serviço. Se virem, vocês têm tantos dias para resolver, né? E aí, eu me lembrei, agora a gente está implantando um serviço de hemodiálise no hospital. E aí, eu acho que teria sido muito interessante, se a gente tivesse aplicado a ferramenta durante o estudo técnico preliminar, porque a gente teria avaliado não somente os aspectos financeiros, né, do tipo de contratação, seria aquisição, locação, o comodato, é, e também a questão do reuso, né, dos dialisadores e linhas de sangue. Mas também a gente poderia ter implantado também esse critério de pesos, de importância nas questões assistenciais, na importância para a população, o desempenho clínico. Eu acho que teria sido realmente bem interessante, mas eu acho que ainda dá para implantar num pós-implantação. Eu vi aí que na tua planilha tu colocas alguns aspectos do pós-aquisição, né? A maioria das coisas ali, Luiz, que a gente vê da nossa parte, elas são coletadas no nosso sistema de gestão. Alguém perguntou ali o MTBF, a gente tem um sistema de gestão hoje na Uhum. rede Pster, que é o Gets, que a gente usa. Sim, Então, eu sim. tirei dali essa informação, tá? E eu cobro muito a minha equipe, por quê? Por qualidade de dado. E isso eu falo que o meu É, desafio diário é é o mais qualidade do difícil. dado assistencial. É o Desculpa, mais do dado difícil. do equipamento. Para assim, para que a gente consiga realmente ter as informações o mais redonda possível, para que essa ferramenta realmente reflita a realidade do parque, né? Então, é uma das coisas que dá para você colocar num pós ali também. Até, por exemplo, você vai trazer só a hemodiálise convencional, ou você já vai pensar numa HDF, que é uma tecnologia um pouquinho mais Sim, sim, atual. Como é que você vai sim. pensar nessa tecnologia? Você consegue também usar MCDA para poder fazer esse tipo de diferenciação. Uhum. Era isso mesmo. Eu tô pensando aqui como que eu vou colocar agora no pós-implantação. Pois no chat o Jorge perguntou se os MTBFs utilizados eram indicadores reais, levantados do próprio parque, ou se eram de tabelas gerais teóricas. Então já está respondido que é real do parque do sistema, né, Fernanda? Isso. Nós temos aqui mais 10 minutinhos para a gente encerrar. Juliana, a palavra está com você, fica à vontade. Boa noite, obrigada, Fernanda, pelo material, muito bom. Eu vou seguir um pouquinho na linha do Pedro de cultura e falar um pouquinho num olhar mais macro, assim, mas pensando que em cultura, tanto a engenharia clínica quanto a infraestrutura geral, elas ainda não são enxergadas como pilares estratégicos nas instituições, nas tomadas de decisões, para as reduções de custos, né? Mas
se teria alguma forma da gente medir o impacto dessa tomada de decisão tardia, né? Dessa dor que tu trouxe aí, às vezes demoram muito tempo para analisar a ferramenta, analisar os dados que a gente encaminha, e eu acho que isso é uma dor geral. Ah, se a gente conseguiria, de alguma forma, medir o impacto dessa tomada de decisão tardia. Boa pergunta, Juliana. Eu acho que cabe uma reflexão aqui que talvez outras pessoas possam até estar Eu, contribuindo também, porque o que, que eu vejo assim, a nossa área, ela tem, assim, eu acho que ela é bem determinante em termos de troca, pelo menos eu vejo assim, substituição de equipamento. A gente tentou, pelo menos essa ferramenta, ela pega tanto novos equipamentos entrantes, eu não tenho essa tecnologia no meu hospital, e como é que eu avalio, como é que é a prioridade ela na minha lista de tudo que eu tenho que comprar, quanto que eu tenho na instituição. Eu vejo que para trocar equipamento dentro do hospital, a gente tem um peso enorme. Do que eu vou trocar porque está antigo, está quebrando muito, já não tem mais serviço de pós-venda, essas coisas. Agora, a parte de novas incorporações, que aí eu falo que para mim é o grande problema quando você não tem uma participação ativa ou uma tomada de decisão tardia, seja da gestão, seja da equipe assistencial. Porque ali é onde, para mim, o que manda ali é justamente dados gerenciais e dados assistenciais. Qual que é a melhora da segurança do meu paciente ou a melhora do meu processo de gestão ali da minha clínica na hora que eu incorporo esse equipamento? São coisas muito, pelo menos assim, aqui no hospital eu acho alheio à engenharia clínica, né? Então, Sim, assim, eu não sei é como medir isso, multidisciplinar. mas eu vejo muito que assim o impacto para trazer novas tecnologias, eu acho que é assim, eu diria até danoso mesmo, porque eu vou sempre talvez priorizar os equipamentos que eu estou substituindo. Às vezes é eles que vão estar sempre ali na cabeceira, pelo fato da gestão e a assistência não estarem tão ativas, às vezes, fazendo a parte delas, sabe? Assim, uma das coisas que eu pensaria, eu não sei se alguém quer contribuir com alguma outra comissão. perspectiva. Na verdade, assim, o que que eu normalmente vejo? Não só comissão de padronização de equipamento, material, mas a comissão de inovação. Eu tenho participado muito, aí entra toda a parte clínica, enfermagem, engenharia clínica, ITI, vendo o que é que tem, está sendo lançado no mercado, o que é que pode incorporar, quais são os benefícios. As comissões hoje são bem interessantes para discutir esses pontos e tem funcionado bastante, pelo menos em todos os locais que eu trabalho, que eu tento, os que não têm comissão, eu tento propor, não só para a gente padronizar, mas também como inovar. Não, perfeita contribuição, Pedro. E aí eu falo que aqui eu briguei muito no hospital para que no meu, assim, a gente, aqui é o que eu falo, meu hospital é muito de mapear fluxo, por isso que eu acho legal, a gestão é muito preocupada com isso. Eu briguei muito para incorporar dentro do processo essa avaliação do NATS ou dessas comissões, justamente porque não tinha isso. É tipo, eu quero trazer uma diálise contínua para a instituição. Tá, realmente ela é tão mais vantajosa em relação à diálise convencional ou não é? Então, assim, eu entendo que não é só a gente, engenharia clínica, que participa, a gente é um pilarzinho de uma outra gama enorme de parâmetros que você tem que avaliar na hora que você, por exemplo, está discutindo custo-efetividade da incorporação de uma tecnologia, né? Então, acho super assim, essa sua posição, essa sua contribuição, ela é bem relevante nesse processo. Mas é uma saia justa, né, Juliana? Porque Sim, a Juliana larga assim, diz, bom, agora eu vou estourar. Mas realmente é isso. Se é que a grande vantagem da Fernanda é que ela trabalha numa instituição que ela tem população para ler. Né? Então, o Guedes, com a Fernanda, ela tem 46 hospitais em que ela pode olhar para dentro do sistema, né? Mas ela está olhando pelo retrovisor, né? Ela está olhando aquilo que ela já fez. Então, e o Pedro traz essa inovação que é, enquanto os hospitais e a própria rede que a Fernanda trabalha não tiver uma comissão que parta, que olhe pelo para-brisa, que olhe para frente, bom, agora o que nós precisamos dentro do HU Brasil, né? E não só o que precisa ser substituído. No momento que olhar para o para-brisa, eles vão criar as comissões ao natural, e é ali que traz a inovação, porque ali tu pode botar em reuniões temáticas, reuniões mensais, e daí juntar todos esses 20 e tantos modelos de MCDA, né, aquele que mais se aplica para isso aí. Excelente, gente.
É Ana Paula. Estão me ouvindo bem? Então, Então, sim. Vamos lá. Bom, primeiramente, assim, parabéns, Fernanda. É muito bom, né, ver um trabalho desse sendo realizado na engenharia clínica. Eu vou falar mais assim como uma ex-diretora, né, de uma fundação. Há 8 anos eu atuei numa fundação aqui e na direção, presidente. Então, assim, quando chega algo relevante, estruturado, com soluções e dados, a gente brilha os olhos, porque nós temos tanta coisa para resolver, como você disse, você sai um dia do hospital, está tudo em ordem, você nem chegou, o equipamento do nada parou, né? Então, e aquilo já traz vários impactos, principalmente no público, né? Aí é governador ligando, é o senador ligando, e claro que o equipamento para o dia que a esposa do governador está vindo visitar o hospital, sem dúvida. Então, é muito bom ver toda essa estruturação, né, que você fez e apresentou. Agora, a questão cultural, eu vou falar uma experiência rápida que eu tive, que, por exemplo, eu achei interessante quem falou da Ementas, né, porque muitas vezes a gente tem esse recurso, mas, porém, é destinado o recurso e o próprio hospital demora a utilizar. E essa demora, muitas vezes, o recurso ele retorna. E quando retorna, é difícil depois você conquistar de novo, né? E quando eu passei a gestão para o novo diretor, ele olhou para mim e falou: "O que você me aconselha?" Eu falei: "Olha, busque ao máximo as ementas e utilize rápido, porque quando eu assumi, tinha muito dinheiro parado que eu não conseguia utilizar. Por quê? Primeiro, pela defasagem, quando você ia acionar algum fornecedor, nem eles mais queriam, porque com a defasagem já não valia mais a pena atender, eles preferiam ser multado e levar as penalidades do que atender, né? Então, essa importância de estar atento, como o Meira falou, né? Olhando, não é para, é olhar pelo para-brisa, não é olhar para o retrovisor. Então, tá atento, conquistou e já aplicar. E hoje, depois de 8 anos, ele ouviu meu conselho, ele utilizou muito bem e assim mudou muita coisa no hospital, mas muita coisa. Claro que ele faz isso baseado em quê? Por que ele consegue? Baseado nessa estrutura igual você apresentou. Então, é de suma importância, porque mesmo com toda a equipe e as decisões, para não ser, eu acho que a Luíse, né, que comentou, então não é aquela coisa assim, que muitas vezes faz o quê? O recurso sai, ninguém se atenta, aí quando alguém vai bater na porta falando, olha, se vocês têm 2 meses para usar, aí todo mundo quer sair correndo. Quando não fala um mês, né? 15 dias. Aí sai todo mundo correndo. Então, você vai comprar o quê? Vai fazer o quê? Tal. E a questão cultural, que eu acho interessante, eu fui semana passada no aniversário da instituição, 52 anos que eles completaram, e há 8 anos eles me convidam. Já faz 8 anos que eu saí, há 8 anos eles me convidam. Quando eu já cheguei falando de números, de dados, mas cadê o relatório? E cadê? Para vocês terem uma ideia, essa instituição, e olha que ela é a única na região norte de oncologia, e a única até nos países adjacentes. Tinha pronto-socorro, e o pronto-socorro não tinha registro de faturamento. Aí eles chegaram para mim e falaram assim: olha, a gente precisa de mais médico, a gente precisa de mais enfermeiro. Falei, ok, tudo bem, me traz então os dados, me traz aqui o faturamento, me traz tal. Não, a gente só tem aqui umas folhinhas de evolução do prontuário, não disso não tem mais nada. Eu falei, que maravilha! Governador, presidente, prefeito, tá tudo feliz com vocês estão fazendo tudo de graça? Aí eles, opa, como assim? Aí startou. Então, hoje, nada é feito sem um faturamento, sem um registro, sem nada. E assim, o que é legal, que essa pequena coisa, ela foi se espalhando para o hospital. Então, o que me chama a atenção? Toda vez que eu vou lá na instituição visitar, ou eles me encontram em algum lugar, a primeira coisa que eles falam, olha, tudo é registrado, tudo tem indicador, agora a gente tem reunião, agora tudo que a gente vai falar é baseado em número.
Então, eles também foram observando o quanto isso trouxe de melhora para eles, porque isso proveu de trazer recurso, que trouxe melhorias. E uma última coisa que eu ia falar, que eu achei muito bacana que o Pedro comentou, Pedro, quem trabalha muito bem isso há anos é o INCA. Eles têm um comitê fantástico de projetos que eu conheci, e o que eu achei muito bacana é que eles trabalham assim. Eles têm lá um local já com tipo uns 20 projetos. Quando chega lá para o dia 30 de novembro, que os deputados tudo está com recurso e precisa correr atrás, eles já chegam lá no INCA. INCA, eu estou aqui com tantos mil, eu estou com tantos aqui. O INCA já tem um projeto pronto, assim, está aqui. Está tudo pronto, com a documentação, tudo aqui. Eles conseguem muitas coisas nos últimos dias, mas eles já vão trabalhando o ano todo. O que a gente precisa, o que a gente vai trocar, o projeto já está todo estruturado, com tudo em ordem. Então, trabalhando, olhando para frente, né? Então, achei muito bacana mesmo, bem, bem legal. E eu digo assim que a gente consegue, né? Não é fácil, mas a gente precisa, como a Fernanda está deixando a pontinha dela, né? A Camila também, já escuto falar muito bem da Camila aí na área militar. Tem alguns colegas aqui atuantes, então sempre está falando da Camila. E a gente consegue deixar essa mudança cultural. A gente tem que fazer, né? O que não pode é deixar de fazer. Tá bom? Mas olha, parabéns, gostei bastante. Obrigada, Ana. Eu acho que é isso aí. Obrigada, Ana, pela contribuição. Gente, acho que a gente foi uma reunião bem, uma discussão bem interessante, né? Muita contribuição, a Fernanda trouxe aí pra gente uma introdução legal e foi puxando vários ganchos para todo mundo. A gente tem que trabalhar nisso, no planejamento estratégico, estar preparado para quando esses recursos chegarem, né? A gente saber o que fazer e ter os critérios para tomar as melhores decisões. Eu vou pedir para quem ainda está aí, por favor, abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Nem todo mundo conseguiu esperar até o final, a gente passou um pouquinho do horário. Então, todo mundo que puder, abre a câmera para a gente. Vou tirar um print da tela. Tem um comentário aqui no chat, enquanto o pessoal vai abrindo, a Cláudia deixou aqui que é importante estabelecer o intervalo de tempo que faz sentido manter esse monitoramento no pós, especialmente considerando o processo de aquisição, que é recorrente, né? Meu amigo Ryan tá por aí. Depois eu Tem, preciso falar com você. A gente tem um projeto Gente, bem mais importante agora. Tudo 10 bem? segundos para quem ainda não abriu a câmera e abrindo, vão conversando, gente. Pessoal, vamos aparecer aí, que é legal a foto para registrar o momento. Sempre tirando a Coloquem os comissão. Ana, rostinhos. Hoje vão todo mundo isso. aparecer. Hoje vai ser além da comissão feminina, hoje tem muito Exatamente. público masculino aqui. Vamos, A 5, Claudinha 4. no meio do avião. Esse sim. Vamos antes que o avião da Cláudia decole. 5, 4, 3, 2, 1. Foi uma, deixa eu fazer mais uma por garantia. É sempre bom. Sempre. Assim, Cláudia Gente, já tá no muito Sem a avião mesmo, né, obrigada. memória. Cláudia? Muito obrigada a todos pela participação, foi muito legal. Acho que valeu a pena a gente ter feito aberto, né, essa reunião para a participação de mais Foi gente. ótimo. Vamos continuar com isso. A nossa próxima reunião tem previsão de ser com um tema de TCO, já trazendo a nova portaria aí do Ministério da Saúde também como temática. Então, a gente vai divulgar data, divulgar outras informações em breve. E todo mundo que tiver também o que contribuir sobre esse próximo tema, fica à vontade. Quanto mais participação a gente tiver, acredito que mais rica fica essa nossa troca. Muito obrigada a todos aqui pela participação. Fernanda, quer Obrigada. falar mais alguma coisa? É só realmente agradecer. É um momento super, muito especial. É sempre bom estar discutindo ideias, discutindo, trocando experiência. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes mesmo. Muito obrigada a todos pelas contribuições e eu fico à disposição também. E esse é o teu próximo trabalho no CB Clean, né? Vamos apresentar isso Com aí no CB Clean. certeza, com certeza. CB Clean não, olha, ano que vem tem o Congresso Mundial de Engenharia Clínica, então eu convido de novo todos vocês a participarem. Em breve a gente vai dizer onde será, então é um ponto aí para escrever, porque vale a pena.
Perfeito. A gente sempre se esforça, né? Obrigada, Beleza, gente. então. Um abraço. Até logo.